Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Nesse mês de março, totalmente dedicado às mulheres. A semana passada nós tivemos já a reapresentação do programa que fizemos com a doutora Rose, a primeira delegada da mulher do mundo. E hoje nós estamos aqui com a Denise Marques, do grupo DME Mulheres Empreendedoras. Denise, é um prazer recebê-la aqui no Fala aí, Jô, dessa noite. Prazer é todo meu, Jô. Agradeço pela oportunidade de poder estar transmitindo o recado a todas as mulheres. Que maravilha. Denise, vamos começar. Eu queria que você me explicasse o que é o grupo DME Mulheres Empreendedoras. Claro, antes de começar a falar um pouquinho sobre o grupo, eu quero dizer como começou minha trajetória, tá? Sou casada, sou mãe de 2 filhos, tá? O Pedro, de 18, e a Maria Eduarda, de 10 anos. E sempre trabalhei em outra área. Eu sou da aviação, fui comissária durante 10 anos. E aí surgiu a oportunidade de, depois dos filhos, a gente ficar voando essa vida maluca de aviação, não tinha como continuar, né, Jô? Aí pretendia o quê? Ficar em casa. Aí estava procurando algum local que eu conseguisse divulgar o meu trabalho, né, como empreendedora. Só que todos os grupos que tem hoje no mercado são grupos de classificados, né? E eu queria que as mulheres começassem a divulgar o seu serviço num grupo que acolhessem elas, né? Que elas conseguissem divulgar, mas de uma maneira contando a sua história, o porquê que começou a empreender, se foi por uma necessidade ou foi um plano B, e assim surgiu o DME Mulheres Empreendedoras. E hoje, assim, graças a Deus, nós estamos em 4.000 mulheres. Que maravilha. E o que é o grupo DME Mulheres Empreendedoras? O grupo DME Mulheres é um grupo onde a gente apoia, divulga mulheres que estão começando, algumas que já estão como empreendedoras há algum tempo, tá? Então, é um meio de divulgar, apoiá-las. E agora surgiu o nosso primeiro produto do DME Mulheres Empreendedoras, que é o Bazar. É onde elas conseguem expor seus produtos e serviços. E me fala uma coisa, quem faz parte do grupo DME? Hoje, no momento, somente eu estou, né, como idealizadora do grupo, tá? Estou começando a agregar algumas mulheres, né, que queiram crescer junto com o grupo, que queiram também organizar cursos, treinamentos, para que essas mulheres consigam crescer. Porque a gente sabe como é difícil, né, Jô, empreender nos dias de hoje. Sempre foi, na verdade. E sem um apoio fica muito difícil, tanto finanças, a parte de marketing, divulgação. E aí você usa as ferramentas do grupo para divulgar essas mulheres? Isso mesmo. Onde, na verdade, elas têm acesso ao grupo. Elas entram e divulgam o seu serviço. Tá. E elas, independente do ramo que elas atuarem, elas podem estar divulgando, participando dos bazares, participando de atividades? Sim, elas podem estar divulgando, participando dos bazares. Esse bazar acontece a cada 3 meses, né? Então, onde o DME Mulheres vai prospectar essas mulheres empreendedoras, né, verificar quais produtos no momento elas estão empreendendo e levar para dentro do bazar. E a procura como que acontece? Ela vai até você, ela procura através de algum site, rede social, como funciona? Geralmente pelas redes sociais e através de indicações. Tá, e aí ela pode divulgar qualquer coisa? Qualquer coisa que ela esteja empreendendo no momento. Você faz um rastreamento? Na verdade, sim. Elas me enviam algumas fotos dos seus produtos para a gente estar vendo realmente que produto que é feito. Né? A gente dá muito valor para o artesanato no momento e depois elas podem divulgar sem custo algum. Tá, e me fala uma coisa, essas mulheres acabam mudando de vida, talvez, porque, né, como você falou, no seu caso, você era uma comissária de bordo, quer dizer, teve os seus filhos, acaba que a vida de comissária é meio complicada de conciliar, e você foi procurar uma outra atividade. Sim. Aí, com todas as dificuldades que você teve, surgiu a ideia de criar o grupo. Surgiu a ideia de criar um grupo. E qual é a maior dificuldade das mulheres para conseguirem empreender? Hoje em dia, a maior dificuldade para elas começarem a empreender, de repente, até elas ficarem esperando o ok do outro, tá? Então, muitas estão ainda dentro da caixinha, né? Então, esse é o intuito do grupo, divulgar o serviço delas, que elas participem dos bazares e consigam expor os seus produtos. Porque muitas delas estão empreendendo em casa e nem a vizinha sabe que elas fazem aquilo dentro de casa, né? Então, elas precisam tomar coragem, né? E começar a divulgar os seus produtos. Me fala uma coisa, existe alguma, né, a gente vê hoje esse movimento,
das mulheres, em busca de mais autonomia, de mais participação no mercado. Existe alguma restrição que você sente para essas mulheres, talvez da sociedade, da família? Como acontece isso? Você vê? Eu acredito mais que é da sociedade. Elas ficam esperando o ok do outro, né? E é o que eu falo muito para elas. Elas costumam me perguntar, mas por quê? Como que eu vou começar a empreender? Eu pergunto para o meu esposo, para a minha família, ninguém me apoia. Mas é o que eu falo para elas, o sonho é seu. Então, se você sonha, corra atrás desse sonho. Não fique esperando o ok, o aval do outro, porque realmente você não vai ter. Né? E a partir do momento que você começa a empreender, a partir do momento que a gente começa a se unir, nós mulheres começamos a nos unir, acontece, Ju. É incrível, mas acontece. Entendi. Me fala uma coisa, você passou por isso. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho da sua experiência. Como foi a receptividade da família, do seu marido, na época, né? Sim. De mudar radicalmente de profissão, né? Uma loucura. A realidade é essa, é uma loucura, né? Porque, querendo ou não, você está ali registrado, é CLT, tudo certinho. Então, é uma mudança muito grande, né? Porque, querendo ou não, no final do mês, você tem o seu garantido. Né? Mas eu acho que a gente tem que fazer até tal ponto, Ju. Você está feliz com aquilo? Ótimo. Se você não está mais feliz, procure algo que te faça feliz, que com certeza as coisas vão acontecer. E você começou em que ramo? Na verdade, eu fui fazer cursos, porque eu sempre gostei muito de culinária. Então, eu fui fazer cursos, enfim, de bolos, na parte de gastronomia. E comecei a empreender nessa área. Quando eu comecei com o DME Mulheres Empreendedoras, eu não consegui mais conciliar as duas coisas. É o que eu estou te falando. Às vezes você vai por um caminho, mas outras portas começam a se abrir, né? Sim. E hoje, na verdade, eu estou com o DME Mulheres Empreendedoras, com os bazares. E agora, dia 28, até já vou te dar a notícia agora, dia 28 de março, eu entrei em parceria com o SPA. Né? Então, nós vamos estar fazendo a reinauguração desse SPA. Depois eu até passo o endereço para vocês. Maravilha. Então, na verdade, assim, você... comissária de bordo, Sim. tinha uma carreira, casou, teve seus filhos, precisou mudar em virtude disso. Sim. Né? E aí você começou na parte de gastronomia, etc. E hoje você, na verdade, é uma caçadora de empreendedoras. É verdade, é isso mesmo. É onde elas vêm me procurar, né? Então, é o que eu falo. Hoje, eu também, para mim, Jo, é tudo muito novo ainda. Vou ser bem sincera para você, tudo é muito novo. Mas eu estou procurando também estudar, me aprimorar para estar podendo acolher essas mulheres, né? Então, o DME, a gente já está com alguns projetos de treinamentos, consultoria, para que elas possam, né? A gente organizar alguns workshops para que elas possam participar. Certo, e você falou agora de um ponto importante, que é a consultoria, é o treinamento, para que elas ajam, porque muitas vezes não tem a menor experiência também. Sim. E aí como você faz? É o treinamento de como lidar com o mercado, talvez de procurar um melhor produto, de tentar fazer com que aquilo realmente, ver se aquilo vai dar certo ou não. Consultoria financeira, como você faz toda essa parte? Toda essa parte. E, na verdade, acho que a maior dificuldade é a venda, Ju. Né? Enquanto elas não entenderem que a venda é importante e como o atendimento ao cliente é importante. Né? Por eu ter vindo também desse foco de aviação, então a gente tinha muito treinamento, muito foco em atendimento. Então, atendimento, olho no olho, como você tratar o seu cliente, como você fidelizar o seu cliente. Aí, com certeza, você consegue vender. Coisa que hoje está faltando um pouquinho na aviação também, né? Mudou muito, né? Mudou bastante. Bom, e aí, e qual é a maior, vamos dizer assim, a maior dificuldade? Lógico, tem a parte de vendas, mas tem a inexperiência também. Sim, no o financeiro negócio. Conta muito, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, eu gosto de bolo de fubá, vou lá fazer bolo de fubá. Sim. Mas não é o que o mercado quer, né? Sim. Você precisa saber, você precisa sentir primeiramente o que o seu cliente precisa, né? O que ele necessita. Porque muitas vezes, igual, eu tenho uma mulher empreendedora do grupo que ela trabalha com roupas, né? Então, ela começou a empreender, só que ela comprava para vender o gosto dela. E ela me perguntou, Adriana, mas eu não consigo vender, eu compro peças maravilhosas. Eu falei, mas você está comprando para vender para você ou para o seu cliente? Então, você precisa saber a necessidade, você precisa sentir a necessidade do outro. Até porque isso muda de um dia para o outro, a gente tem uma outra
né? As coisas vão passando e se a gente jogar só aquilo que a gente gosta, nem sempre com é certeza. o que o público gosta, né? E isso você faz essa consultoria com Toda elas. essa consultoria com elas. E me fala uma coisa, mostrando em tudo isso, esse treinamento, você pega as mulheres, por exemplo, que já têm uma certa experiência, ou você pega, na maioria das vezes, mulheres que não têm nenhuma experiência naquilo que vão fazer? A maioria que não tem experiência naquilo que vai fazer. Tá? Porque muitas já estão no mercado. E às vezes até o vício já, então é difícil você, por mais que elas não consigam ali, não está dando certo aquele empreendimento, mas se você vai tentar algo, nem sempre elas estão abertas para mudança, né? E me fala uma coisa, aquelas que saem do mercado, por exemplo, estão lá trabalhando numa empresa, CLT, registradinha, bonitinha, como era o seu caso. E aí vão para o empreendedorismo. Muda radicalmente. A gente totalmente, sabe que totalmente. Né, não tem mais aquela segurança, sim, etc. Sim, e é matar um leão por dia, né? Exatamente. E aí você faz esse trabalho para que ela também não se desespere, porque às vezes nem todo negócio dá certo logo de cara. Não, e o resultado não é de imediato, né, Jô? Então, assim, é construir, é dia a dia, né? É persistir, perseverar, que consegue. O que você não pode é desistir, Jô. O que acontece muito é assim, eu estou empreendendo há um mês, não estou tendo resultado. Você não vai ter resultado em um mês, de repente nem um ano, dependendo do seu investimento, mais de 2 anos, né? Então, tem todo um processo para chegar lá. Entendi. E me fala uma coisa, em relação, até linkado a isso que a gente falou, né? Você tem a parte da autoestima. Sim, né? sim. Então, que conta as mulheres muito. Que ela está ali começando, então se ela tem um problema, isso não só entre as mulheres, mas entre homens, claro, em geral, claro. né? Você não dá certo logo de cara, vem aquele problema na autoestima. Como você lida com isso para que elas realmente levantem a cabeça e vamos em frente? Sim, é o que eu falo para elas, porque na verdade antes de você vender o seu produto, Jô, você precisa vender a sua imagem. Não tem como você vender um produto se você não conseguir se vender, né? Então você precisa estar bem, sua autoestima elevada, para você conseguir vender o seu produto. Então eu estimulo muito isso nelas, a autoestima. Que é sempre muito importante, né? Porque em qualquer setor, se você não tiver uma autoestima, você acaba não conseguindo com certeza. desempenhar o seu papel e nem vender o seu produto. Com certeza, com certeza. A gente falou aqui das mulheres, como o seu caso, que viraram mães, né? E aí vem aquele negócio. Você estimula esse empreendedorismo após a maternidade, é isso? Antes e após, né? Porque a gente sabe que é muito difícil você estar num contrato CLT depois que você é mãe, né? Porque hoje você tem que pensar como mãe, como empresário. É difícil realmente. O seu filho ficou doente, você não consegue trabalhar, né? E muitas falam, mas eu estou faltando no meu emprego. Vai faltar mesmo, né? Realmente vai ter essa falta. Então, foi o que estava acontecendo comigo. Então, chegou uma hora, eu coloquei na balança. O que é melhor? Eu empreender ou continuar? Né? Então, eu optei por empreender. É difícil o caminho, Jô? É muito difícil, né? Estou aprendendo? Estou, é dia a dia, né? Dia após dia. E me fala uma coisa, há quanto tempo faz isso já? Olha, o DME é 1 ano. Né? Eu estou no empreendedorismo há 3 anos, né? Então até pouco tempo ainda estava na loucura aí da aviação. Tá, mesmo com o seu filho já? Já, tem uns 18 e uma de 10 anos. Então você demorou para empreender. Demorei. Tá, joia. Bom, pessoal, o papo tá bom, tá interessante, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com a Denise Marques falando de empreendedorismo. Até já! Estamos de volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Nesse mês de março dedicado às mulheres, estamos entrevistando a Denise Marques, do grupo DME Mulheres Empreendedoras. Denise, a gente estava falando aí sobre os projetos das empreendedoras, etc. E você falou do bazar, né? Como funciona esse bazar? Quando vai ser a próxima edição? Você faz a divulgação de todos os projetos dessas mulheres, dos seus produtos? Como funciona
esse bazar? Claro, João, nós estamos na 3ª edição, tá? Então, é o nosso 3º Bazar do Mulheres Empreendedoras. Ele vai acontecer agora, dia 27/3, das 10 às 18 horas, lá na Avenida Santa Catarina, no Campo Belo, tá? Então, nós estamos ainda prospectando essas expositoras, tá? É um total de 30 expositoras, onde cada uma com o seu segmento vai estar participando com a gente lá no Bazar. Nós teremos também, durante o Bazar, 2 palestras, umas 11, a outras 14 horas, tá? Depois eu passo para vocês o link certinho, tá? Para quem quiser se inscrever. Que maravilha. Então, quer dizer, essas palestras vão falar sobre Marketing, né? E empreendedorismo feminino. Tá. E aí você ainda tem esses lugares... Sim, ainda tem alguns lugares abertos. E aí, independente da atividade da empreendedora, é isso? Isso, independente da atividade. Todos os segmentos. Gastronomia, artesanato, moda praia, moda pet. E me fala uma coisa, já que a gente entrou nisso. Qual é a área hoje que mais te procura? Artesanato. Sempre artesanato. Mesmo porque o artesanato, desde mulheres mais novas, como algumas mulheres que já estão até aposentadas, então começam no artesanato como uma renda extra, né? Então, artesanato é o que eu tenho mais procura. E a busca é grande? É grande. É grande. Eu não sei se justamente o que o nosso país está passando, né? Então, todo mundo está fazendo um pouquinho de tudo, né? Tá. E é o momento delas divulgarem, então, o seu serviço. E o mercado também procura por elas. O mercado procura. Interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é tabu para alguns, para outros é modismo, mas vamos falar um pouquinho do empoderamento feminino. Claro, claro. O que você me fala sobre o empoderamento feminino, sobre esse movimento das mulheres em geral, principalmente das mais novas, que estão se colocando realmente à frente do seu tempo? Eu acho isso muito importante, Jô. Eu acredito que realmente a gente tem que se unir, né? E a palavra sororidade não ficar somente aí vagando, né? Colocar em prática. Nós temos que nos unir, né? Não desmerecendo o trabalho todo de vocês, né? Mas realmente a gente tem que levantar essa bandeira. Não, mas eu sou fã das mulheres. Eu acho que quanto mais mulheres nos mais altos escalões, mais condições a gente vai ter. Com até certeza. Porque eu, como pai de duas meninas, 2 mulheres hoje já, né, casado, tenho as minhas enteadas também, eu sou fã incondicional das mulheres. E eu acredito que realmente elas, aonde as mulheres colocam a mão, realmente o negócio sai bem feito. Sim, sim, prospera, né? Prospera. E é isso, talvez, né? Eu acho que talvez o que algumas pessoas acabam falando sobre empoderamento é porque nem sempre entendem da forma correta, né? Sim, sim. Né? E é o que eu falo assim, hoje nós temos vários grupos de mulheres, né? Então a gente tem que acabar um pouquinho, Jô, também com esse mimimi, né? Estamos na era do mimimi, né? Então, assim, eu sou do DME Mulheres Empreendedoras, conheço outras de outros grupos, vamos nos unir, né? Porque eu posso passar experiência e elas também podem me passar, né? Juntas por uma causa, né? Vou entrar num outro assunto aqui. Já que a gente está falando de mulheres, de empreendedoras, como você vê as mulheres hoje no mercado de trabalho e até nos postos de comando de empresas? Eu acredito que elas estão conseguindo mandar o recado, elas estão conseguindo exercer sua função, e que mais mulheres comecem a levantar essa bandeira, né, e consigam chegar lá. Eu acredito assim que as que estão lá em cima, que estão conseguindo passar esse recado, está sendo muito bem passado, e acho que o propósito, o objetivo está sendo alcançado. Me fala uma coisa, agora eu vou entrar num assunto, vou te colocar aí numa saia justa, talvez. Claro. Muitas vezes, até a semana passada mesmo, eu estava assistindo uma palestra de uma mulher muito importante aí na nossa sociedade, e ela estava falando que os homens, eles se protegem, as mulheres, elas se atacam, e esse é um dos problemas das mulheres, é verdade? Realmente, saia justa, viu? Bom, eu pretendo trazer elas para perto, né? Esse é o intuito do grupo, né? Eu acho que, na verdade, os homens se protegem, mas porque eu acho que, de repente, vocês não querem ter tanto contato,
Né? Vocês acho que usam mais a razão do que a emoção, né? A mulher é mais a emoção. E nesse negócio de ataque é o que eu estava falando, né? Vamos praticar a sororidade. Na verdade, até teve uma pessoa que acabou até falando, né, que na época das cavernas, sim, os homens saíam juntos para caçar, para conseguir o alimento, então eles tinham que se proteger. E as mulheres ficavam lá cozinhando, fazendo né, costurando, então acabava que ali elas acabavam iniciando as intrigas, vamos dizer assim. Sim. Então tem a ver mesmo com esse fato histórico. Sim. E até pelo fato realmente, né, do homem, antigamente o homem saía para trabalhar, né? E ainda, né, em muitas famílias o homem ainda é o alicerce, né? Sim. Então o fato de sair e a mulher ficar, aí já vai o outro lado, né, Jô? O lado do estresse também, vamos falar a realidade, né? Porque o homem sai, muitas vezes trabalha, chega em casa à noite, e a mulher que ficou em casa com os filhos? Né? Então, isso também que eu quero dar um alerta para elas. Você não necessariamente porque você virou mãe que você tem que ficar em casa. Você não quer trabalhar registrado, mas vamos começar a empreender em alguma coisa. E não só pelo lado financeiro, né, Jô? Pela autoestima, porque é muito importante. Sim. E aí você falou agora também desse lado, né, do homem como um alicerce. Mas hoje nós vemos aí praticamente mais da metade das famílias brasileiras com mulheres como alicerce, né? E aí, como que funciona nessa parte do empreendedorismo? Elas procuram mais? Qual é a situação? Porque nem sempre ela tem como errar, né? Sim. Mas eu acredito também que a maioria são as mulheres que estão aí como alicerce, porque justamente eu penso da seguinte maneira: o homem muitas vezes está trabalhando fora. A mulher que começa a empreender, por quê? Muitas vezes ela está em casa sem fazer nada. E aquele plano dela, o plano B dela, começa a virar a renda da família. Entendi. E aí a gente fala agora, infelizmente temos que falar, né, nessa parte até da violência. Né? A cada dia a gente tem visto aí casos de feminicídio, casos de abuso, só aumentando. Como você vê esse lado e você sente isso com as mulheres com que você trabalha? Sim, mesmo porque muitas têm medo até de empreender, porque quando chegarem em casa, como que elas vão falar para o marido? Muitas que vão até alguns workshops, nossa, eu vou chegar em casa e vou falar para o meu marido que eu vou começar a vender bijuterias. Só que o medo, às vezes, não é só o medo verbal, né? Por trás tem uma história. Então, é difícil, Ju. Acaba sendo um pouco difícil. Então, realmente é uma realidade. É uma realidade. Que a gente vive, né? Eu até estava nessa palestra semana passada, ela estava falando que não é que estamos tendo mais estatísticas, realmente está aumentando. Está aumentando. É muito complicado, né? Está aumentando. E essa própria a violência que a gente vê, o assédio cada vez pior, né? Isso realmente tem atingido, né? Sim, e em casa também, né? Igual você falou que você tem mulheres, né? Eu também tenho uma. Então, assim, você tem que começar a passar para elas realmente o empoderamento, né? O não ficar somente dependendo financeiramente. Porque muitas também não saem do abuso justamente porque dependem financeiramente. Se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Sim, esse é um dos maiores fatores do abuso continuado. Com certeza. E aí, ela pode empreender, né? Com certeza. Tá? Procurar o DME, Mulheres Empreendedoras, falar com a Denise e começar alguma coisa para que a sua vida possa realmente mudar, né, Denise? Com certeza. Procure, né? Eu vou estar passando, mulheres, _ empreendedoras, tá? Entre em contato conosco, a gente passa todas as informações, como se cadastrar, como entrar na nossa comunidade também, tá? E serão todas muito bem-vindas, Jô. E me fala uma coisa, já que a gente falou nessa parte também de violência, etc., você tem algum trabalho dentro do Mulheres Empreendedoras para suprir essa parte, para orientar as mulheres, para incentivá-las, às vezes até a denunciar, porque às vezes algumas não denunciam porque não sabem como fazer? Sim, quando alguma delas, né, chega até nós comentando, porque muitas vezes acabam se abrindo, né? Nessa comunidade, muitas acabam virando amigas, muitas parceiras, muitas sócias. Então, elas acabam, às vezes, né, dividindo com a gente o que acontece em casa. Então, muitas vezes a gente
faz essa indicação sim para elas. Porque é importante para que todas as mulheres saibam também que elas têm os seus direitos, Sim, e que elas sim. podem contar, né, E que com tem um autoridades, apoio, tem né? um apoio. Nós temos hoje as delegacias da mulher, Com inclusive certeza. algumas hoje 24 horas, quer dizer, tem todo esse apoio, vamos dizer assim, e também de entidades como a sua. Sim, né, sim. E é triste a realidade quando você escuta que delas eu não sabia que existia. E muitas não sabem, Ju. Né? Então, acho que é algo que deveria ser mais divulgado. É divulgado? Sim, mas mais divulgado. Maravilha. Bom, pessoal, o programa tá bom, mas a gente está chegando ao fim. Então, eu queria pedir para você, Denise, para que você deixe a sua mensagem para todas as mulheres, empreendedoras ou não, nesse mês tão importante que não é talvez né, às vezes as pessoas falam assim, mas todo dia é o dia da mulher, mas não sei, né, às vezes algumas até ficam bravas, sim, porque sim, né, sim. Mas é um reconhecimento, como eu fico muito feliz no Dia dos Pais, de ter o Dia dos Pais. Com certeza, como precisa ter essa data, né? Fico feliz no Dia do Advogado. Então, eu acho que é uma data não para tirar talvez um peso na consciência, mas uma data para que nós realmente homenageemos as mulheres, e o mês de março aí virou um mês inteiro das referência, mulheres, né? Com certeza. Então eu queria que você deixasse a sua mensagem para todas as mulheres, empreendedoras ou não, de toda a nossa cidade, da nossa região, do nosso país. Claro. Eu vou falar uma frase que eu costumo dizer para as meninas, tá? Do DME Mulheres Empreendedoras. Você é única e esse é o seu poder, tá? Então, juntas somos mais fortes. Maravilha. Bom, pessoal, nessa noite entrevistamos aqui a Denise Marques, do grupo DME Mulheres Empreendedoras, nesse mês de março, mês das mulheres, mês especialmente dedicados a elas aqui no Fala aí, Jô. Desejo a todos uma boa noite e a semana que vem a gente volta com o Fala aí, Jô aqui na Connect TV. Até lá!